gerar uma boa conversa é algo que não é genuíno, é algo difícil, é algo com o qual tu sentes algum atrito ou dificuldade, pois bem, hoje essa dificuldade termina. Porque nós vamos aqui descobrir como gerar boas conversas de forma orgânica e que de facto te possam levar ou te conduzir a bons negócios. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que perceber o que é isto de uma boa conversa. Não é? Uma boa conversa é aquela que nos traz bons resultados, ou seja, daquela conversa nós ficamos com um contacto futuro, daquela conversa nós ficamos com uma possibilidade de negócio, daquela conversa nós trazemos algo a nível de conhecimento ou nós entregamos algo também a nível de conhecimentos ou outros assuntos. Uma boa conversa é, no fundo, uma conversa que gera frutos importantes para ti, para o outro ou para ambos. E o que é que nós temos aqui? Temos 3 pontos para gerar aqui uma boa conversa. O outro, tu e o assunto. O assunto é extremamente importante. Embora pareça uma coisa fora, porque eu acabei de a colocar aqui como tu, o outro e o assunto, é uma peça fora, é também uma peça que é gerada por ti. Porquê? Porque no início o outro está aqui, ele está na sua vida e és tu que vais ter que ir ter com o outro para de facto conseguir gerar essa conversa e trazer então a terceira peça que é o assunto, para que ambos consigam lidar com essa terceira peça. Estamos juntos? Então vamos lá. Essa peça, o assunto, ela é fundamental, porque sem assunto a ponte quebra-se, não há assunto, logo não há conversa. E como é que tu vais gerir esta criação do assunto? Simples. Nós precisamos aqui de um primeiro ponto, que é tu precisas de te conhecer em 3 pontos essenciais para que consigas começar aqui uma boa conversa. O primeiro ponto é qual é o teu diferencial? Porque é que tu és uma pessoa interessante para o outro, para o mundo, para o teu público, para outrem, seja quem for. Porque tu, sendo único, tens de ter um diferencial. E esse diferencial tem que estar realmente implícito, explícito nos teus movimentos, na tua comunicação não verbal, na tua comunicação verbal, na tua apresentação. E naquilo que é o assunto também. Depois nós precisamos de saber o segundo ponto, nós precisamos de saber o outro. Ou seja, em que é que o outro te interessa. Porquê é que ele te interessa? Porquê é que te interessa ter uma conversa com aquela pessoa? Sim, porque se vais ter com aquela pessoa para gerar uma boa conversa, ela tem que ter algo que te entusiasma. Porque senão não há conversa. Não há vontade, tu não vais ter com a pessoa para gerar uma conversa. Mesmo que queiras um negócio, há aí um motivo. Mas porquê com aquela pessoa e não com a outra? Então encontra algo que te faz aproximar daquela pessoa. Algo que te faz querer falar com aquela pessoa. E finalmente, um terceiro ponto é em que é que tu podes ajudar o outro. Porque quando a conversa é alimentada através daquilo que é o teu diferencial, o eu, através daquilo que te entusiasma para com o outro e começa aqui a fazer alguma faísca, alguma vontade de começar uma conversa e depois quando tu começas e falas algo que interessa ao outro, a conversa entra em movimento, ela começa a ficar orgânica, ela gera-se, o movimento gera movimento, certo? E nesse caso, tu só precisas de então começar um assunto que interessa ao outro, não é? E em que é que tu podes ajudar? Porque quando tu começas a ajudar o outro ou a alimentar o outro vai querer trazer-te o retorno. E é aí que o movimento acontece. Ok? Então, o primeiro pilar, ele está acontecido. Ele aconteceu aqui. Ele acabei de o mostrar. O primeiro pilar é este. É sobre o eu. E no eu é sobre o meu diferencial, o que é que me interessa no outro e em que é que posso servir o outro. O segundo pilar sobre gerar novas conversas é precisamente sobre perceberes do outro, não é? O que é que interessa? Qual é os dados que que ele te está a entregar? Será que é um bom momento para essa conversa? Porque se não for, mais vale saíres e marcares para um outro dia. Porque a pessoa pode estar perturbada, pode estar preocupada com outra coisa. E se tu estás ali a tentar gerar a conversa, mas a pessoa está com a cabeça no outro lado, quer ir embora, então não vale a pena. Mais vale remarcar. Mostrar interesse para uma outra altura. Porque gerar uma conversa numa situação em que o outro não está de todo ali, não vale a pena. Ok? Então temos aqui um segundo pilar. O outro. Os dados que o outro te entrega. Se está dentro, se está fora, se está entusiasmado ou não.
O que é que o outro quer de ti? Quais são os dados que ele te entrega? Interpreta esses dados. O que é que são dados? São factos. Que ele te entrega de forma verbal, não é? Porque de forma verbal é o texto que ele está a entregar e então ele diz, olha, eu quero saber mais sobre isto. E aí está a ser explícito. Não é? Mas há outras coisas em que ele começa a usar palavras que querem dizer outra coisa. Então está assim meio que implícito, mas não tão claro. E depois há a comunicação não verbal, em que se ele está direcionado para ti, com o corpo virado para ti, é porque está interessado em ouvir e em trocar. Se estiver estilo mais com o corpo para lá, para o outro lado, se calhar ele está interessado em ir embora, então não vale a pena forçar em dados momentos, ou então arranjas ali o assunto que faça virar o momento, dependendo do motivo pelo qual a pessoa quer ir. Então é muito importante perceberes exatamente isto. Gerar uma boa conversa é sobre tu perceberes o eu, tu perceberes o outro e fazeres esta ponte. Gerar uma boa conversa é precisamente tu encontrares aqui esta forma. Um bónus neste vídeo é saber sobre como começar. Às vezes, nós sabendo estes dois pilares, ainda assim não sabemos como começar. Então, simples. Elogia o outro, porque isto é um ótimo quebra-gelo. Quando tu elogias, tu quebras o gelo, não é? Quem não gosta de receber um bom elogio? Olha, eu li o teu artigo e gostei muito. Sério? O que é que tu gostaste do meu artigo? Eu quero saber. Claro, porque nós estamos a elogiar o trabalho do outro e o outro vai estar mais atento a nós, porque nós estamos a elogiar e o outro quer saber porquê que nós estamos a elogiar. Faz sentido? Há também aqui uma outra forma de começar, uma pergunta curiosa. E quando tu colocas uma pergunta curiosa e genuína, o que é que o outro vai sentir? Ok, eu posso ajudar, eu quero ajudar, não é? A curiosidade, a pergunta, tu estás a lançar. Quando tu perguntas alguma coisa, tu lanças para o outro lado uma ação. Não é? Perguntas, tu estás à espera que o outro responda. É de muito mau tom e normalmente isso não acontece no ser humano, não responder. O ser humano vai dizer, perguntaste-me alguma coisa? Ok, então vou responder, estou a ser solícito. Faz sentido, não é? Então podes começar aqui com o elogio, com uma pergunta, ou até tu podes começar por te inclinar em direção, ou seja, com uma expressão não, com uma comunicação não verbal, incluir-te se estiveres presencialmente, incluir-te no meio, desde que não seja estilo agressivo, não é? Incluir-te no meio e apanhares a dica da conversa e entrar ali no meio com uma opinião muito tua. Isto se for presencial. Se não for presencial, não é um movimento assim, mas por exemplo num chat online, tu podes lançar a pergunta, tu podes te incluir no grupo, estar atento às movimentações do grupo e entretanto falar alguma coisa em que tu possas entregar algo que vai ser válido para o outro. Portanto, lembra-te sobre isto. Gerar conversas é sobre o que o outro pode querer ouvir, o que o outro precisa de ouvir, o que o outro vai ter atenção. E no fundo, se tu estiveres com a sensação de que tu vais ser útil, tu não vais ficar com aquela sensação de que estás a importunar o outro. Porquê? Tu já estás a ser útil. Se estás a ser útil, não vais importunar. Gerar uma boa conversa é bom para ambas as partes. Tu podes criar negócios da tua parte, mas o outro pode solucionar os seus problemas. Então, é sempre bom gerar novas conversas. Mesmo que seja para parcerias futuras, mesmo que seja para trazer mais conhecimentos, mesmo que seja para trazer inputs com relação aos negócios de ambos. Uma boa conversa é sempre boa para ambas as partes. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Até já!